Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor dos livros da Madras, e hoje ele vai estar falando sobre o linho santo. Vamos aguardar aí o querido Alexandre Garzelli entrar e já vai se preparando, porque no dia 23, domingo, ciência imperdível, super especial, sobre a energia do Halloween, às 17 horas, no dia 23. Tudo bom, Ale? Bem-vindo! E aí, Carmen, tudo bem? Tá tranquilo aí, altura e Tá som? excelente, tá tudo Então, perfeito. boa tarde para Então, você, para todos os amigos, amigas da Pax Universal. E continuamos em mais uma tarde, né, de temperaturas um pouco mais legais, né, mas também não tão é, legais, porque a Carmen gosta mesmo é de sol. muito sol. E ele não tem aparecido, ele fugiu, mas it's ok, tá bom. Olha, Isso. eu quero convidar todo mundo, então, para a vivência imperdível, para você entender o significado do Halloween no hemisfério norte e no hemisfério sul. Vai ser no domingo, dia 23 de outubro, 17 horas, no Zoom, com o nosso querido Alexandre Garzelli. É Dura duas verdade. horas, e aí a inscrição é R$ 80. Vocês têm todas as informações nas nossas mídias sociais, e aí que você vai ter que preparar uma série de itens para a sua vivência. Dá uma olhadinha lá, velas, caldeirão, taça, desenho do pentagrama, pão, maçã, bombom, doce, pirulito, incenso, essa parte eu gostei. Sino, fósforo, vai ser, né? Vai Uma ser grande bem bruxaria mesmo, vai caldeirão, ser uma grande magia. bruxaria. É interessante porque Afinal, é a preparação do Halloween, né? é verdade. Nós estamos nessa data 23, há uma semana antes, né, de quando é Uhum, comemorado o Halloween, que é dia 31 de outubro. E na sim, Wicca, Halloween é um aspecto de festa, mas na Wicca, que é uma religião, uma filosofia de vida, nós chamamos o Halloween de Samhain. Então, esse Samhain, lá no hemisfério norte, é comemorado dia 31 de outubro. Aqui no uhum. Brasil, alguns grupos de Wicca comemoram na mesma data o Samhain, mas tem tradições que elas comemoram um outro festival, que é o Beltane. E aí, para Pax, eu fiz algo muito especial, porque nessa vivência do dia 23 de outubro, eu vou explicar tanto o aspecto do Samhain quanto o aspecto do Beltane para os amigos da Pax terem a visão integral dessa religião maravilhosa, essa filosofia de vida que é a Wicca e que agora a Pax tem. É como a gente fala, né, Carmen? Pois Sim, é. nós temos Wicca. Já estão perguntando quando começa o próximo curso de Wicca. Ah, mas se vocês deixarem pela caneta da Carmen, já começa amanhã, né? Porque se deixar pela caneta violeta, já começa amanhã. Não, vamos realmente programar, Carmen. Daqui a pouco, parece incrível, né? Mas daqui a pouco Acabou o o ano ano. acaba, né? Então, quem sabe a gente programa a nossa próxima formação de Wicca logo para o início do ano que vem, Tá passadas bom. as devidas férias, é claro, e aí a gente já vai fazer essa jornada maravilhosa ao longo aí do próximo ano, com os amigos e Tá amigas da ótimo. Pax. Tá bom? Tá excelente. Legal. Ah, tudo de bom aí. Imagina. Muito bom, muito Muito bom. bom. Então, E família Pax, hoje o Alexandre Garzelli escolheu um assunto interessante, hein? é, Linho Santo. O que que é isso? vamos aí Alguém falar consegue do. adivinhar? Será? Vamos dar uns segundos aí para o pessoal adivinhar. E hoje esse tema é tão diferente que eu sempre mando imagens para Carmen. Hoje eu não mandei nenhuma. A Não Carmen mandou reparou. nenhuma. Eu Nossa, até ia te hoje. perguntar. Falei, gente, eu não recebi nada. O que aconteceu? Porque na verdade a gente já deu, né, esse tempo enorme de segundos, né, para os amigos tentarem adivinhar o que que é o Linho Santo. Olha, o tempo enorme de segundos, a gente acabou de dar para o pessoal agora já. O Linho Santo quer dizer que a gente vai falar sobre o Santo Sudário. E o Santo Sudário é uma das imagens mais vistas no mundo, tema de documentário, tema de filme e coisa e tal. Só que é o seguinte, cara, a gente vai começar a conversar e eu espero, né, já que a gente está falando de linho santo, né, eu espero por todos os santos que a gente consiga terminar, porque o tema de hoje ele é uma jornada muito interessante e com certeza nós vamos assim nos divertir bastante com o tema de hoje, né? Legal, legal. Então eu vou começar
pelo fim, né? Tem aquela expressão, eu vou começar do início, do fim para o início, né? Só que no caso hoje eu vou começar do fim e eu não sei se depois eu vou para o meio, eu vou para o início ou se tudo vai ficar no fim mesmo. Mas o início desse tema hoje, a gente vai para o ano de 2013, quando o Papa Francisco, que todos conhecem, ele diz que o sudário ele é um ícone de um homem flagelado e crucificado. Mas em nenhum momento ele fala quem está no sudário é o Mestre Jesus, o Cristo. Então, né, hoje, né, Francisco, a gente sabe que hoje Francisco é Papa, mas naquela época ele falava, né, 2013, ele já dizia, olha, o que está no sudário é a imagem de um homem flagelado e crucificado, mas ele nunca disse que seria o Mestre Jesus, o Cristo. O que para nós, né, que somos pesquisadores desses temas, já levanta aquela orelha e aí já fica aquela pulguinha atrás da orelha, já aparece, né? Porque é claro que a igreja ela tem um grande interesse, né, no sudário, porque isso serviria para atestar a fé de milhões de fiéis, aquela imagem, né? Só que o sudário, Carmen, diferente de outras relíquias que a gente falou aqui, e a gente já falou da arca, já falamos do Santo Grau, já falamos da lança Longinos, que são relíquias que ao longo da história a gente vê grupos ou até exploradores, né, digamos, pessoais, né, tentando se apoderar daquela relíquia para possuir aquela relíquia. O sudário é muito diferente. Existem grupos que, ao longo da história dele, tentaram se apoderar porque queriam destruir. Mas tem também grupos que tentavam se apoderar porque queriam destruir o sudário, queriam que ele não existisse. Então, Nossa, justamente, isso leva a um outro questionamento. Normalmente, uma relíquia dessa, eu ia querer possuir, proteger, expor, dizer que eu encontrei. Agora, tem grupos ao longo da história do sudário, que é uma história marcada por fogo, Carmen, muito fogo, já vou comentar sobre isso, que tentaram capturar o sudário, mas para destruir, para fazer desaparecer da face da terra. Então, alguma coisa muito estranha aí tem, né? É verdade. É bem estranho mesmo. A gente vai agora para uma outra data, um pouco bem anterior a 2013. Nossa, nem parece, né, Carmen, que a gente saiu dos anos 80 faz tanto tempo, e já faz tempo que a gente saiu dos anos 80, mas eu tenho dificuldade para entender essa passagem do tempo, né? No ano de 1988, né, eu acho interessante, um ano antes de 89, quando houve o portal 1111, a abertura, começou esse movimento, um ano antes, 3 institutos de pesquisas ligados a universidades tiveram acesso a uma parte, permitiram cortar um pequeno fragmento do sudário e enviar para esses 3 institutos. Então, quais institutos receberam o Santo Sudário, fragmentos dele, para fazer o teste de carbono e tentar identificar de que época seria? Olha só, Carmen, o currículo aqui. Unidade de Acelerador de Radiocarbono de Oxford, na Inglaterra. Então, recebeu um pequeno fragmento para fazer o teste. Universidade do Arizona, Estados Unidos. Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Então, nós estamos falando de instituições muito conceituadas no meio científico. E pegaram esse fragmento, né, um pedacinho, né, que receberam para testar, testaram, fizeram o teste do carbono, mas aí ocorreu uma surpresa, Carmen, que essas 3 instituições chegaram à mesma conclusão, que o pano, a trama vegetal na qual está a imagem, aquele tecido, ele não era da época de Jesus. Eles dataram como sendo algo entre 1260 a 1390 depois de Cristo.
Essa data aqui é época das cruzadas. Isso aqui é a Idade Média. Mas eles foram além e eles falaram, olha, e o vegetal que está aqui nessa trama, nesse tecido, esse vegetal só tem em uma região do mundo, que é a França. Especificamente o sul da França. Esse vegetal não tem lá em Jerusalém, não tem nos locais que Jesus viveu. Então isso só fez aumentar mais ainda o mistério. Porque se o teste do carbono disse que não é da época do Mestre Jesus o Cristo, se o teste diz que a trama vegetal é oriunda da França, então aí começou a se perguntar de quem é esta imagem? Na verdade, o que é o sudário? Né? E aí, para complicar um pouquinho mais a história, Carmen, novos testes que foram feitos, agora por outros laboratórios, aí dizem que, não, a gente está chegando a uma conclusão que parece que é da época de Jesus mesmo, parece que era de Jerusalém. Aí você para e pensa, pera um pouco. Gente, quem é que está falando a verdade? E aí eu vou voltar ao que eu disse semana passada. Aquela pergunta que Pilatos faz para Jesus. O que é a verdade? E Jesus, ele se cala. Aqui, no caso, essas perguntas nunca se aplicou tão bem. Porque nós temos três instituições renomadas que, num primeiro momento, atestam uma outra época e até uma outra região. Aí depois, testes mais recentes falam, não, vamos lá para a época de Jesus, vamos lá para Jerusalém mesmo. E aí você entende que talvez alguma coisa misteriosa esteja acontecendo aí nesse meio, né? Mas isso é o fim pelo qual eu queria começar, que na verdade não finalizou nada, né, Carmen? Porque esse fim abre mais perguntas ainda do que finaliza alguma coisa, né? Mas é bom questionar, porque nós estamos num momento de revelações, de transformação planetária, de transição de valores, e cada um tem que se posicionar em relação às suas crenças. De né? perguntas, né? Da gente questionar, Sim, né? Então, é interessante. Agora, bom, já que você falou do fim, então fala um pouco da origem. Tá bom. Qual é a primeira vez que o sudário ele é citado? A primeira vez nós encontramos, deixa eu pegar a minha aqui, na Bíblia. Na Bíblia. Nós encontramos a citação de sudário em Mateus 27, né, versículo 59. E nós encontramos, a parte que eu vou ler aqui, em João 19, 38 a 40. Versículos 38 a 40. Eu já vou mais direto, né, no ponto em que fala do sudário mesmo. Né? Então eu vou abrir aqui em João. Já expliquei, né? As letras aparecem ao contrário, mas essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto de utilizar porque é uma das menos modificadas. E eu estou aqui em João, no capítulo 19, que o título é O Sepultamento. Então tem aqui uma descrição, e eu vou pular, vou para a parte que interessa, João 19, versículo 40. Olha o que fala no versículo 40. Eles tomaram, quando fala eles, né, Arimateia é uma dessas pessoas, eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava perto, eles depositaram Jesus. Então aqui fala, naquele clássico momento em que Arimateia retira Jesus da cruz, envolve num linho, e aí ele é levado para o sepulcro. Isso está em João, mas também os amigos e amigas da Pax que quiserem pesquisar, em Mateus, nós vamos ter citação sobre esse aspecto do sudário. Então, é um primeiro momento que a gente ouve falar do sudário. Sim. E João, ele também fala que depois, né, de Maria ter ido no sepulcro
encontrado a pedra deslocada, ela verificou que o sepulcro estava vazio, aí ela volta para contar para os discípulos. Eles não acreditam nela. E a Maria que vai lá ver primeiro é Madalena. Eles não acreditam nela, vão todos lá checar para ver se é verdade, né? E também encontram o sepulcro vazio. E é interessante que, segundo João, ele mesmo e o próprio Pedro, eles teriam ficado com os tecidos que estavam lá no sepulcro, porque, né, os tecidos estavam lá, o corpo de Jesus havia desaparecido. E é muito interessante, Carmen, porque o sepulcro, a gente já começa a ver que ele é um centro gerador de mistérios. Porque do sepulcro vai sair o mistério do Santo Sudário e vai sair o mistério do Graal da taça de Arimateia, que a gente sabe, né, porque já falamos aqui nas nossas lives, que a Arimateia, junto com Simão o Mago, por uma segunda entrada menor que ficava atrás do sepulcro, não aquela entrada maior que os romanos, os soldados estavam lá à frente guardando a entrada maior, mas por essa segunda entrada eles ficaram a noite inteira entrando e saindo e cuidando do corpo de Jesus. Até que quando não havia mais nada a fazer, Arimateia sai de lá com uma taça que ele havia usado para tomar cuidado, limpar o corpo, né, escorrer o sangue, e essa taça, na história que a gente já contou, ela vai parar no primeiro momento na Inglaterra, e depois da Inglaterra, no segundo momento, essa taça vai parar no sul da França. Né? Se precisar um dia, acaba de contar essa história aqui de novo, porque nunca é demais a gente repetir, porque é um tema sempre legal Claro, de ouvir. Né? Então, claro. do sepulcro sai a taça de Arimateia e também sai o sudário. E depois que João e Pedro teriam ficado com esses tecidos, acontece o que com o sudário? Ele some, ele desaparece. Né? Então a gente não ouve mais falar nem na Bíblia sobre ele. E agora, eu fiz um esquema aqui, Carmen, da longa história do sudário, mas eu vou resumir. Eu peguei os locais principais, né? Para a gente ser um pouco mais conciso e caber tudo na nossa live. Então eu vou falar aqui, vou pontuando, eu sei que você gosta de anotar as coisas. Já estou pronto. Após esse relato bíblico, a próxima vez que a gente vai ouvir falar do sudário é no ano de 544 depois de Cristo, em Edessa, uma localidade onde ele aparece. E após essa data, 554, em 944, olha o pulo na história, cara. Olha como ele desaparece durante séculos, né? Em 944, o sudário ele reaparece em Constantinopla, aonde Gregório Referendários, que ele é o arquidiocesano de Constantinopla, eles têm o sudário lá em Santa Sofia, é onde o sudário ficava, e ele exalta o sudário, ele faz pregações. E Uhum. em 1203, olha o pulo de novo na história. Em 1203, que já é plena época das cruzadas, existe um cruzado, um cavaleiro chamado Roberto de Cléry, que ele fala: eu passei por Constantinopla e realmente vi, o sudário está lá. Então, o sudário de 944 a 1203 ainda está lá em Constantinopla. Só que em 1244 ocorre um evento trágico em Constantinopla, que é um saque. E aí saqueiam Constantinopla e, inclusive, levam o próprio sudário. Ele é levado. A história do sudário, Camila, é meio turbulenta. É interessante isso, né? Ela é meio assim. É. E em 1244, um nobre chamado Otão de la Roche, ele toma o sudário para ele. Depois do saque, ele consegue recuperar e ele toma o sudário para ele. O sudário fica de posse da família La Roche. Agora, Ah, você sabe, Carmen, por que esse sobrenome La Roche é importante? não. Porque os La Roche, naquela época, a maioria deles eram templários. Eram Olha. cavaleiros. Então, olha só, é um momento
que os templários, eles tomam a posse do sudário. Do sudário. E é interessante porque vai ficar de posse deles até que no ano de 1349, mas depois eu vou contar um mistério que aconteceu de 1204 até 1349, só que agora não, daqui a pouco eu conto. Mas em 1349, o sudário ele sai da posse templária e ele vai passar para a família Charny. Só que Charny, ele era também templário, né? Então sai lá dos La Roche, que cuidavam mais, e vai para a família Charny. É muito interessante porque a partir dessa data, 1349, o sudário vai começar a ter problemas muito sérios com a igreja. Por incrível que pareça, a própria Igreja Católica vai causar problemas para quem possui o sudário. Olha o que acontece. Henrique de Poitiers, que era arcebispo de Troyes, ele diz: o Santo Sudário é uma fraude. E o rei Carlos V da França, ele faz coro junto com Henrique. E eles proíbem de venerar o Santo Sudário. Nossa! Isso ocorre nesses idos, né, de 1349. Então, a família Charly não vai se desfazer do sudário, mas eles ficaram proibidos de citar, de venerar, né? Claro que para um pequeno número de pessoas. Carmen, você está ouvindo um barulho? Eu ouvi uma motosserra, algo parecido. As reformas assim, mas vocês entendem, It's ok, mas inevitável. foi só um pouquinho, foi bem pouco. É que meu ouvido é muito bom, modéstia à parte. Sim, é bem por aí. É inevitável, não tem como. Acho que Não, eles mas estão. ok. Acho Então, que eles ó, estão. eles proibiram a adoração ao sudário a partir de 1349. Nesses idos, né? O Henrique de Poitiers, que era arcebispo de Troyes, junto com o rei da França, falam: não, isso aí é uma fraude, isso não é o sudário coisa nenhuma, e a gente proíbe o culto. Então a coisa já começou a ficar complicada. Lógico. Agora, em 1389, ou seja, 40 anos depois, vem um outro bispo, que é o Pierre de Arcy, e Pierre de Arcy, ele fala: o sudário é uma fraude. E eu sei disso por causa de uma carta que mandaram para o Papa Clemente V no tempo dele. Clemente V, só para você saber, cara, meus amigos e amigas da Pax, foi o Papa que condenou os templários à fogueira. Né? Então, se você faz essa cara, imagina a gente. Até a luz cara apagou aqui, ó. Até a luz apagou. Ó, os sinais aí, E né? não está acendendo, não está acendendo. É energia, é energia. Energia. Agora, sabe por que, Carmen, também apagou a luz e a energia? Só uma curiosidade. Hoje é dia, se não me engano, hoje é dia 10, né? 10/10. Então, nós estamos há 3 dias do dia 13 de outubro. E por que essa data é importante para os templários? Porque foi numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, que os templários foram traídos e aqueles que estavam na França, inclusive o Jacques de Molay, capturados. Por isso que a sexta-feira 13 tem essa fama de algo malfadado. Isso começou na sexta-feira. Até me arrepia. Você A não luz sabia não que a sexta-feira acendeu, vai 13 é por ficar causa assim disso? mesmo. Você não sabia que é por causa disso, a sexta-feira 13? Que é o dia Nunca que os soube. templários eles foram traídos, né? Era madrugada de sexta-feira, Olha 13 aí. de outubro de 1307. Um dia, a gente pode até explicar aqui, essa sexta-feira 13, o que aconteceu nesse dia, né? Que acontecem muitas coisas trágicas para os templários, né? Claro, a ordem verdade. sobreviveu, graças a Deus, a ordem sobreviveu, mas o dia, esses que foram presos lá em 1318, acabam todos 1300 esses idos, né? Preso em 1307, 1314, e aí a coisa vai indo pela Inquisição, eles vão sendo condenados à fogueira, né? Então é bem interessante isso, né? Inclusive o próprio Jacques de Molay, né? Em 18 de março de 1314,
ele é condenado à fogueira, porque ele não quer entregar aqueles templários que conseguiram fugir, ele não quer desvelar o segredo da ordem, então em 18 de março de 1314 mandam ele para a fogueira, né? Mas tudo Olha começou só. na sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307. A gente está Olha aí. pertinho dessa data, né? Então, Nossa, esse forte. bispo, né, o Pierre d'Assy, ele fala, não, o sudário é uma fraude. Então, quer dizer, é a segunda autoridade que ataca o sudário. Agora, em 1415, aí dá um outro pulo à história, a Margarita de Charny, olha o sobrenome, Carmen, Charny. Já Então, estava lá em cima. que a casa lá em cima. Essa Em mil Margarita de... trezentos e quarenta e nove, já a família Charny ficou de posse do lugar. Isso, né? Eu estou anotando. É. É isso. E em 1415, a Margarita de Charny, ela é neta de um templário chamado Geoffroy de Charny. Sabe por que é importante saber isso? Porque esse templário Geoffroy de Charny, ele foi executado junto com Jacques de Molay na fogueira. Ah, Inclusive, os 7 anos que eles ficaram presos sob tortura, o Jacques de Molay dividia a cela com o Charny. E essa nossa. moça é neta, né? A Margarita de Charny é neta de Geoffroy de Charny. E ela é casada com o Conde de La Roche, que é outro nome que a gente já ouviu falar aqui hoje, né? Que até eu falei que Já, era ele importante. estava, quer ver? É, Família é Roth ficou de posse do sudário em 1244, isso. E eles quando eram saquearam templários, né? Constantinopla. E eram É, templários, né? ele era Então, templário. ela Deixa, era deixa eu só responder aqui para a Cida Terapias. É 13 de outubro, é depois da manhã que ele está falando, que é o dia que os templários foram traídos e isso. mataram o Jacques de Molay, entre outros. Então, por isso que e era uma sexta-feira 13. 13 É, de outubro. Ela perguntou 13 de agosto, não é? Vocês não, têm que prestar atenção, ó, tem que anotar tudo, que nem eu. é verdade. É 3 de outubro de Outubro. 1307, capturam aqueles templários que estavam na França. Jacques de Sim. Molay é executado em 18 de março de 1314. Então, 7 anos depois. Quer dizer que ele ficou 7 anos sob tortura, É. sendo interrogado, né? Vamos Enfim, pular esta parte. vamos. Então, essa Margarita de Charny, que é neta de Geoffroy de Charny, casada com o conde de La Roche, ela mandou o Santo Sudário, depois da morte, né, do marido dela, ela Uhum. vai passar esse sudário para Luís, que é o Duque de Saboia. Porque depois que o marido dela morreu, Carmen, ela ficou numa Uhum. situação complicada. Naquela época, uma mulher sozinha, ainda mais o marido dela tinha posses. Então, como é que ela ia fazer para sustentar tudo aquilo? E aí chega esse Luís, que ele é Duque de Saboia, ele fala, Margarita, me passe o sudário. Em troca, eu te dou um castelo. É engraçado, as pessoas hoje trocariam outras coisas. Naquela época, o pessoal trocava Claro. castelo, né? Eu te dou um É. castelo com criadagem completa e até o final da sua vida, você nunca mais terá problemas ou preocupações. E aí a Margarita pega, passa o sudário para ele e ela viveu muito bem. Né? Ele cumpriu o acordo, ela viveu muito bem, então, né? Claro. Ela conseguiu. E aí, nessa época, a família Saboia, ela passa a ser a dona do sudário. Em 1502, esse santo sudário ele é colocado na Capela Santa do Castelo dos Duques, em Chambéry. Então, a família Saboia tinha lá uma capela, um castelo, que era o Castelo dos Duques dessa família Saboia. E em 1502 colocam lá o sudário. Só que agora, uma das coisas assim, que mais me impressionou nessas tentativas das pessoas, alguns grupos tentarem destruir o sudário. Entre 3 e 4 de dezembro,
de 1532, acontece o quê? Um incêndio, né? Nesse local que o sudário está. Ele estava numa caixa de prata, mas até derreter um pouco a caixa de prata, isso caiu um pouco no tecido, mas conseguiram tirar. Agora, esse incêndio, Carmen, as pessoas falam, esse incêndio ele foi intencional. Então, quer dizer, Claro, se a foi gente não criminoso. consegue colocar as mãos no sudário, nós vamos incendiar a igreja inteira. O importante é fazer o sudário desaparecer. Agora, quem que estava querendo isso? Aí que é a grande questão. Qual o interesse de É, sumir com o sudário? então, né, a gente são perguntas assim, sabe aquela palavra inexplicável, né? Mas que por detrás tem algumas explicações, como por exemplo, né, sempre Mas, que alguém se sente ameaçado em seu poder, sempre que alguma coisa ameaça alguém que está no poder, então existe aí certas histórias bem complexas, né? claro, eu queria que você explicasse para mim, a minha dúvida, por favor. Essas relíquias sagradas têm toda uma aura de mistério, É, tudo bem. Mas elas emanam algum tipo de magia, de alquimia, de energia? Por que essa perseguição para destruir algo que é sagrado? Não entendo. no caso, né, a Arca da Aliança, por si só, ela emana Sim, energias próprias dela, como também isso é dito sobre a lança de Longinos, que falamos semana passada, e o mesmo se e o grau. aplicaria ao Graal. Agora, Sim. de todas as relíquias citadas, nenhuma foi tão perseguida por certos grupos, perseguida Pois é. não naquele aspecto legal de você querer possuir, até expor, mas perseguida no sentido de querer destruir. Isso já começa, que nem eu falei, lá com as autoridades eclesiásticas, que primeiro falam, nós não aceitamos, para nós é uma fraude, e vocês não podem cultuar, vocês não podem venerar. Então a gente vê que o problema com o sudário começou lá atrás. Agora, a Entendi. questão é muito boa, né? Por quê? Por que não pode? Né? Pois Porque é. com certeza esse culto ao sudário incomodava alguém, né? Claro. Alguém que É, se sentia ameaçado, né? a Veneza está perguntando, destruir algo considerado falso? É exatamente o que você explicou agora, né? É, Não podia é, cultuar algo que não era verdadeiro, né? Exatamente porque era justamente. falso. Né? É, queriam destruir ou porque achavam que era falso, ou porque então achavam que aquilo ali era verdadeiro demais e podia ameaçar o poder estabelecido, ou talvez achassem que o que estava lá, aquela imagem, era uma outra coisa que também constituía uma ameaça e por isso queriam destruir. Então tem várias possibilidades, né? Várias É muita possibilidades. suposição. Precisamos de fatos. É Quando será que a verdade. gente vai ter resposta? Agora, é interessante que em 1562, o Ducado de Saboia ele é transferido para Turim, né, que anteriormente não era. Então, o Ducado Sim, de Saboia é transferido para Turim e aí o sudário vai para a Catedral de Turim em 1578. 72. 78, 68. em Isso, hein? 68. 1562, porque esse ducado dos Saboias, ele ficava antes em Chambéry. Então, em Ah, 1562, transferem o ducado para Turim. E aí, o sudário ele vai seguir para a Catedral de Turim, em 1578, onde permanece até hoje sem ser incomodado. Quer dizer, pelo menos parou, né? Pelo menos, né, em 1578, nós estamos em 2022, então já há bastante tempo não incomodam mais, pararam essa perseguição, que isso foi algo muito, Carmen, na Idade Média, né, essa perseguição sim. toda. Né? Depois, né, quando ele chegou na catedral, né, ficou tranquilo, onde ele está até hoje. E é interessante que no ano de 1983, essa casa Saboia, que foi a família, o grupo que mais tempo ficou com o sudário, eles doaram o sudário para Santa Sé. Então eles deram, né? Até por parte de um ex-rei da Itália, que também autorizou essa doação. Então eles doaram para Santa Sé e o sudário está tranquilo até então, né? Então ele está tranquilo faz bastante tempo, de 1578 até hoje,
né? Não houveram mais incidentes, né? Então, o que aconteceram, na verdade, foram os testes que eu falei, só que agora, Carmen, nós vamos falar daquela parte que eu sei que você gosta, curiosidades. Bom, Vamos lá. se o Papa Francisco, em nenhum momento ele diz que quem está no Santo Sudário é o Venerável Mestre Jesus, o Cristo, isso levanta hipóteses. Como, por exemplo, a Pois é, quem pergunta: está lá? quem seria aquela imagem? Se os testes do carbono que foram feitos em 88, eles já disseram, isso não é contemporâneo de 2000 anos atrás. Isso é oriundo de uma época em que as cruzadas estavam correndo ativamente. Essa trama vegetal, ela vem especificamente do sul da França. Então, isso novamente reaviva essa questão de quem é essa imagem. E aí, Carmen, eu vou te contar. Vamos colocar a palavra. Que palavra que a gente pode usar? Vamos colocar a palavra. Colocar a palavra lenda. Se bem que aquilo que eu falo, se bem que por detrás de lendas, né? Sabe aquela frase aonde a fumaça há fogo, né? Sim. Então sempre alguma coisa pode ter acontecido. Então tem uma história baseado nesse teste do carbono que chegou à conclusão de que a trama vegetal era da França e a época também que eles chegaram à conclusão. Tem uma história que justamente começa na sexta-feira 13, quando Jacques de Molay e as principais autoridades na França são capturadas, né? E aí, Jacques de Molay, antes dele ser conduzido para o calabouço, né? Isso até está em um livro, eu vou dar o título para você, Carmen, o nome do livro é O Segundo Messias, que é um livro que estuda especificamente o Santo Sudário. E nesse livro, O Segundo Messias, tem essa corrente, né, essa teoria de um grupo que trabalha justamente em torno de pesquisas da, entre aspas, lenda que eu estou te contando agora, né? Jacques de Molay, antes dele ser capturado, ele foi torturado já na sede da Ordem do Templo. E, evidentemente, ficou muito machucado. Sim. E depois ele é levado para o calabouço. E ele é preso em uma cela junto com o Geoffroy de Charny, que também era uma autoridade, né, da Normandia, né, templária. E durante o tempo que eles ficaram presos, durante 7 anos, somente uma pessoa, podia entrar na cela que eles estavam. Esta pessoa era Jeanne de Vergy. Jeanne de Vergy, esposa de Geoffroy de Charny. E ela entrou lá, um pouco, né, depois da captura do marido e do Jacques de Molay, e ela cuidou dos dois. E aí ela usa tecidos e cuida, né, dos corpos dos dois que estavam machucados, como eu falei, e depois ela dobra esses tecidos e aí ela leva lá para um pequeno castelo que ela vivia, né? Então, ela ficou muitos anos cuidando dos dois, e tranquilo, e coisa e tal, até que tem uma hora que os dois são executados, e aí a Jeanne de Vergy, que era da família Charny, ela era casada com Geoffroy de Charny, ela se vê numa situação complicada naquela época, porque imagina, você perdeu o seu marido, só que o seu marido ele era templário, e os templários estão sendo perseguidos na Europa inteira. Então, aqueles que tinham parentesco, né, com os templários não eram bem vistos. Até deixa eu responder uma dúvida que alguns amigos e amigas da Pax mais estudiosos devem ter. Eu ouvi falar que os templários eles tinham voto de castidade. Se eles tinham voto de castidade, como que o Geoffroy de Charny ele era casado com a Jeanne de Vergy? Isso é explicado pelo seguinte: quando nós falamos na ordem templária, a estrutura é muito complexa e nem todos na estrutura da ordem templária eram obrigados a fazer o voto de castidade.
sim. aqueles, né, que exerciam certas funções, realmente faziam voto de castidade, eram celibatários, mas também havia na hierarquia outros que, por não exercerem certas funções, não estavam obrigados à castidade. Então, isso explica por que o Geoffroy de Charny era casado com a Jeanne de Vergy. E aí, foi só uma... sabe aqueles apêndices que aparece, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né, um comentário para entenderem um pouquinho mais. Depois de um certo tempo, a situação fica complicada para Jeanne de Vergy, e aí chega duas famílias muito misteriosas. Uma família que tem o sobrenome d'Anjou, e os d'Anjou dizem que o sangue deles, Carmen, era um pouco especial, né? Quando eu falo assim, sangue especial, a Carmen já começa a rir, porque ela pensa assim, tá, é claro que ele está querendo dizer um tal de sangreal, né? Então os d'Anjou, É. né? E também tem uma outra família poderosíssima, inclusive com influência até na Escócia, os Sinclair. E também é dito que a família Sinclair... você passou pela Escócia, Carmen? Não ainda. Que lá tem Roslin, né? Que é aquela igreja maravilhosa, cheia de simbologia maçônica, e aquilo tem muito a ver com a história do Sinclair. Então, essas duas famílias chegam para Jeanne de Vergy e propõem para ela, olha, você cuidou de Geoffroy de Charny e do último grão-mestre do primeiro ciclo dos Templários, Jacques de Molay. Nós gostaríamos de fazer uma troca com você. Você pode achar estranho, Jane, mas você usou algum tecido para cuidar dos dois? E era estranha a pergunta. Usei. Bom, então tá bom. Chega, passa para a gente esse tecido e, em troca, nós vamos te dar um castelo. Esses nobres são muito legais. E mania de Bem dar básico, castelo. né? Agora, Vamos agora tu ofertar um imagina. castelo. É, imagina, um pedaço de pano podia valer um castelo Um inteiro. E castelo. com criadagem, e a pessoa Pois ficava é. garantida até o fim da vida. Então, eles se apropriam, né, de um tecido que foi utilizado para cuidar do Jacques de Molay e também um outro para cuidar do Geoffroy de Charny. E um dos motivos da perseguição da igreja é porque naquelas épocas antigas, quando o culto, né, ao sudário começa a aparecer, algumas partes da igreja, alguns grupos falavam, imagina se a imagem que está lá não for a de Jesus o Cristo. Imagina se eles estiverem cultuando o último grão-mestre do primeiro ciclo dos Templários. Então, por isso que não aceitavam esse culto. Entendi. Né? Então, é uma história, Carmen, que a gente fica pensando, gente, o que está acontecendo, né, Pois com é. este santo sudário? O que está acontecendo? Hum. Agora, é muito importante porque depois, né, desse contato, né, de Jeanne de Vergy, que eu expliquei agora, com os d'Anjou e com os Sinclair, após essa época é que vai começar as aparições do sudário. Quem tem vai começar a colocar para expor, e aí isso vai formar filas, isso vai encher na época, enchia vilas, enchia aldeias, as pessoas iam para frente, ficavam orando, ficavam idolatrando, e depois vem toda a história daquelas datas que eu acabei de te colocar. Então, Entendi. é uma Incrível. relíquia muito interessante, né? Com uma história que ela não está encerrada. Porque, Sim. segundo os últimos testes que foram feitos no sudário, novamente esses testes apontaram para 2000 anos atrás e apontaram para a região de Jerusalém. Então, Sim. a história ela continua. E enquanto a Sim. história continua, eu vou aproveitar, continuar aqui, tomar uma aguinha. E Vai aí, lá. Muito bom.
Olá, família Pax. Amanhã eu estou aqui conversando com a querida Ana Rita Cohen. Ela vai falar sobre alimentação, saúde no prato e na mente. Ô, Ale, se não me engano, teve uma exposição sobre o Santo Sudário na Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Eu fui. Sim, Não sim. era o verdadeiro, provavelmente, mas eu me lembro que tinham vários recortes, porque eu amo Jesus, né? Como você sabe, você já veio aqui em casa, eu tenho um presépio em cada canto, né? E aí que eu me lembro que tinham vários documentos enquadrados e tudo, e foi um momento, até me arrepia, muito forte realmente, né? Incrível, incrível. Sim, e justamente o sudário ele já veio para cá, ele ficou exposto na Catedral da Sé, e você colocou algo agora, cara, e eu te conheço, nossa, são 30 anos, né? Nossas famílias têm amizade, Sim, mas você disse algo muito interessante e importante agora, que eu ia já até começar a partir para o final, para a gente refletir sobre o que eu vou colocar agora, que é o seguinte. O Mestre Jesus, o Cristo, que nós costumamos até chamá-lo de Venerável Mestre Jesus o Cristo, divino, reparador e regenerador dos mundos e dos homens, na minha humilde opinião, é uma opinião pessoal, ele está acima de qualquer relíquia sagrada. sim, Então, claro, imagina. essas histórias todas são muito interessantes. Claro que são. O Claro. Graal, a lança, o sudário. Só que, independente, né, das relíquias, e elas são interessantes porque, é como falamos no início dessa live, com essas histórias todas em torno das relíquias e com as perguntas, tá, onde está o Graal? Mas o Graal é apenas um? O que é o Graal? É, Qual das 4 lanças longinos é a lança verdadeira? Porque não tem uma, Carmen, tem 4. Aí, sim, o sudário, quem está lá? É Jesus o Cristo que está lá ou é outro personagem que está lá? Então, essas perguntas todas é, mantêm a importância do questionar, mantêm a claro. importância do perguntar. E é interessante que a pergunta ela é mais interessante sempre que qualquer tipo de resposta. Porque É, enquanto houver pergunta, existe a busca. Quando a gente não é tiver verdade. mais nada para perguntar, né, nós vamos buscar o quê? Né? Agora, É, quem vai adentrar a essas demandas sagradas, a essas buscas sagradas, eu acho muito bom entrar com o pé bem alicerçado na fé. sim, E eu, em relação ao Mestre Jesus o Cristo, também tenho uma adoração e eu vejo a coisa de uma maneira mais simples. Essas histórias são interessantes. claro. Agora, o que importa é esse Mestre Jesus o Cristo, querido e bem amado, e a gente entender que, na verdade, independente de Graal, independente de Sudário, independente da lança, é um mestre que está vivo para aqueles que creem e para aqueles que o mantêm, exaltam sua memória em seus corações. E Sim, quando você tem essa fé, você pode fazer qualquer pesquisa, você pode fazer qualquer busca, porque independente do resultado que você encontre, e às vezes até de partes um pouco polêmicas, a fé ela nunca esmaece, muito pelo contrário, é, ela só se fortalece cada vez mais. E quando você faz suas orações, eu vejo que do teu lado tem um quadro do Mestre Jesus lindo, que é o mesmo que eu sim, tenho aqui em casa, que é um Jesus vivo, é, luminoso, radiante, que também nós gnósticos, nós que, né, seguimos estudos ligados aos catros, ligados aos essênios, nós preferimos trabalhar com essas imagens do Jesus radiante, vivo, em esplendor, né? claro. Porque é muito curioso que até o próprio Mestre Jesus o Cristo, ele dá uma dica muito interessante para quem gosta de procurar tesouros e relíquias secretas. Quando ele fala: onde estiver
o teu coração, lá estará o tesouro, né? Então é bem interessante, né? Então antes Mas da gente sair para investigar essas coisas mais profundamente, temos que refletir onde está o nosso coração. O nosso coração, em primeiro lugar, ele precisa estar alicerçado em uma fé muito sólida. E é muito interessante, Carmen, eu me lembrei de uma coisa quando eu estava escrevendo essa live de hoje, preparando o tema. A primeira vez que eu te vi foi num programa de televisão. E naquele momento é interessante, eu estava assistindo com meu pai do lado, né? Eu devia ter 20, 21 anos de idade por aí, talvez até um pouco menos. E aí, naquele programa, era um debate, coisa e tal. Tem uma hora, eu não te conhecia, tem uma hora que você falou assim: o que importa é que você precisa acreditar com o teu coração. E quando eu ouvi essa frase, eu virei para meu pai e falei: puxa vida, seria tão legal se um dia eu pudesse conhecê-la, porque eu gostei do que ela falou. E mal legal. sabia eu naquela época que, né, os mestres, né, iriam movimentar a roda da fortuna mais uma vez, e a gente acabaria trabalhando na Pax. Mas isso que você Pois falou foi é. importante, porque você tem que acreditar com o teu coração, porque é pelo É, coração que nós chegamos às sim. respostas, de acordo com a É, evolução da consciência de cada um. Intelecto é muito bom, mas sem o coração, gente, não tem condição. Não tem é condição verdade. da gente desvelar coisa alguma, né? É Então é verdade. bem por aí. Então uma gratidão É que eu verdade. tenho por aquele programa lá, por aquela Imagina. frase que eu nunca esqueci. Que Nunca esqueci. legal. Até me arrepia. Eu que sou grata à nossa parceria, amizade de tanto tempo. E na realidade tudo começa no coração mesmo, né? E o plano espiritual sabe o que faz, né? E eu adorei que deu certo de você durante agora a pandemia, também poder compartilhar toda a sua sabedoria e a tua luz com a gente. E eu também aprendo muito, tanto que eu anoto tudo aqui, depois eu estudo, porque a minha memória não é legal assim. Eu sei algumas coisas que me marcam, mas sobre temas, depois é muito assunto ao mesmo tempo, né? Então, por isso eu gosto de escrever para deixar registrado e depois, quando eu preciso, eu vou lá e pego a informação, né? E eu adoro aprender, e eu aprendo muito com você. Eu quero te agradecer mesmo, ao longo desses anos e principalmente agora. Eu tenho certeza que todo mundo também está aprendendo bastante. E são temas muito atuais, porque apesar de ter acontecido séculos atrás, quando eu sudário, a primeira data que você deu foi 544, 544. Até agora, quer dizer, tem uma força, é óbvio, não é só um mistério e não é simplesmente um instrumento, né? Se não tivesse alguma energia que faz algum sentido a nível de humanidade, não estava passando de século a século, de tempos em tempos, em famílias abonadas, em pessoas super especiais e realmente pontuais que pudessem cuidar até chegar ao domínio da própria igreja, graças a Deus, para nós que somos católicos e Sim. para quem quiser também aí, né? Mas eu acredito que nós estamos vivendo um processo de reencontro, não só com o nosso passado, com a humanidade, mas reencontro com a verdade, cada um com a sua, né? E é momento de revelação, que é o que Saint Germain sempre fala. Então, num dado momento, saberemos a história do Sudário, Sim, sim. E é né? muito interessante, Carmen, porque isso que você comentou agora, das famílias poderosas, né? Claro, ele é algo muito importante. Ele é algo Sim. extremamente emblemático, independente de qualquer teoria. E ele é tão importante, é tão emblemático, que na Renascença, na época daquelas famílias poderosas na Itália, as principais eram os Saboia, que eles tinham, né, o Uhum. sudário, mas você tem também os Médici, os Sforza. Sim. Os Sforza, inclusive, você ia gostar de conhecê-los, porque muitos eram alquimistas, né? E eu vejo o Opa, quadro do Mestre Saint-Germain lá atrás, eu sei que você adora esses temas, né? E havia adoro. também os poderosos Borgia, que eram terríveis, né? E Sim. se acredita que tem um momento, né, na Renascença em que essas famílias elas vão disputar o sudário. Os Saboia eram poderosos, estava com eles, né? Mas aí os Borgia visavam muito o poder. E é claro, Sim, tudo que representasse poder, eles queriam ter, né? claro. Até houve um papa que foi o Borgia, né?
E dizem que esse Papa ele teria feito um estratagema para tirar o sudário dos Saboia e até duplicar, devolver a réplica para os Saboias para evitar uma guerra, e, na verdade, o verdadeiro teria ficado com a família Borgia. Então, é mais uma história que realmente ocorreu, né? E no meio dessas famílias, nessa época, Carmen, circulava um nome pouco conhecido da nossa história, que era Leonardo da Vinci. Né? E Leonardo da Vinci era um homem de um gênio e com habilidades. E Sim. dizem que ele mexia com nitrato de prata, que era uma tecnologia que ele tinha aprendido com os irmãos e irmãs do Islã naquela época. E com esse nitrato e sobrepondo telas e coisa e tal, ele conseguia fazer reproduções. Então, se os Borgia realmente quisessem retirar o sudário dos Saboia, nessa época de Renascença, tem essa figura da Vinci que aparece sempre, que é um gênio, e que ele também era iniciado em muitos contextos. Então, Sim. isso apenas faz a história ficar mais rica e, na minha opinião, mais bonita. Porque, apesar de todas as idas e vindas, o que importa é que estamos aqui em 2022 falando do Santo Sudário e ele nos ajuda a alicerçar a nossa fé. Isso é o mais importante. O resto é história. É verdade. O Leonardo da Vinci é uma das encarnações do Mestre Saint-Germain. Você vê que Saint Germain está em todas, né? Tá. Você tem 3 minutos e meio para a tua mensagem final ou o que você quiser. Então, nesses 3 minutos, né, vamos aproveitar da seguinte maneira. Eu gosto muito, a Carmen me conhece, né, de pesquisar esses temas e não é de hoje. E depois algumas pessoas, às vezes, né, enviam perguntas, né, no sentido assim, Carmen, mas fala aí, conta aí onde está, né, tal coisa ou tal relíquia. Eu falo, gente, eu sou tão buscador quanto qualquer um de vocês. Então, na verdade, estamos todos em busca. E, na verdade, mesmo que nunca consigamos estar na presença de algumas destas relíquias, pessoalmente falando, aonde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Então, para todos nós, estas relíquias já são meio que parte de cada um de nós. Porque somos pessoas de alma, somos pessoas de coração, somos pessoas direcionadas com a nossa mente para propósitos nobres, para o auxílio ao próximo, à evolução da consciência, da humanidade como um todo. Então, todo aquele que tem essa filosofia de vida, ele é um peregrino do Graal, ele é um peregrino da Lança Longinos, ele é um peregrino do Sudário, aonde uma das características mais tocantes dos peregrinos, e eu vi ontem, Carmen, o Sírio, né, que está tendo aquela comemoração da Nossa Senhora, que voltou lá no Pará de novo. Do Sírio de Nazaré. De Nazaré, uma das características mais lindas do peregrino é a humildade. Então, diante de todos esses mistérios, humildade diante do poder do Deus do teu coração e da tua compreensão. Quando somos humildes e em caridade servimos ao próximo, as relíquias se deselam e já fazem parte de cada um de nós. É isso aí. Amém. Adorei. Obrigada, Alê. Excelente semana. Família Pax, espero vocês amanhã aqui com a Ana Rita falando sobre saúde no prato e mental. Gratidão, namastê, Tchau, família Pax. Gratidão, Obrigado. Alê. Tchau, tchau.